Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e vamos agora falar nesta análise sobre Ibovespa, sobre os futuros, mini índice, mini dólar, bem como o PETR4, Vale 3 e outros ativos aqui em cima listados. Ainda tem mais ativos aqui para frente. Ibovespa no pregão de hoje, queda de 0,46%, essa oscilação pode alterar um pouco, está dentro do leilão de fechamento. A perda da mínima desse fundo anterior anulou a tendência de alta de curto prazo, trouxe para uma tendência indefinida no momento para o Ibov. Em termos de patamar de suporte, olhando até para o gráfico semanal, aquela região de topo aqui anterior que foi superada, essa região aqui na faixa de 78 mil pontos, 77 mil pontos, essa faixa de pontos aqui seria o ponto de resistência principal, a antiga resistência, agora podendo funcionar como suporte para o Ibovespa. Então seria o nível pelo semanal mais relevante em termos de suporte nesse momento. Até ali trabalhando em cima da média móvel de 13 períodos, já com a semana de queda de 3,25%. E Ibov, justamente a média móvel de 13 períodos lá no gráfico semanal, aqui sinalizada por essa aqui do gráfico diário. E aqui no diário não dá para se observar tão claro os patamares de suporte. A gente pode falar aqui nesse fundo que vai ser mais visível pelo gráfico de 60 minutos, a mínima em 75.889, mas enfim, eu olho um pouco com bons olhos essa região em termos de suporte na faixa de 78 mil a 77 mil pontos. Para o Ibovespa gerar um sinal de mais para ficar indefinido, ou seja, diminuir o viés de baixa, de se ter aí um pivô de baixa, uma nova tendência de baixa no índice. O ideal é que aconteça algo nesse sentido no próximo pregão, já gere um candle de força aí para cima, voltando para cima da média e buscando uma região lá de 80 mil pontos, voltando a trabalhar acima de 80 mil pontos, que seria o ponto de resistência, 80.200, 80 mil pontos no número redondo, depois a região de 80.200 a 80.588. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, desde já agradeço e aproveite também para se inscrever no canal de forma gratuita, passando o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com. Clique em se inscrever se você ainda não fez isso. Se já fez, lembra só de deixar ativado o sino lá das notificações. Gráfico de 60 minutos. No mini índice, tendência de baixa, um movimento muito forte para baixo e agora uma movimentação mais lateral. Se abre o próximo pregão subindo e volta a trabalhar ali acima de uma região, principalmente de 79.060 a 79.220, dessa região aqui, se eu jogar no gráfico de 15 minutos, essa região aqui, até essa região aqui, se volta, faz isso aqui e gera fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, pivô de alta ou principalmente fundo ascendente no gráfico de 10, 15 ou 5 minutos. Voltando para o G60, o que seria mais interessante? Se está dentro de uma tendência de baixa no G60, e aqui é um processo de correção desse movimento inteiro de baixo, um movimento aqui de basicamente 8 candles, a gente tem aqui 6 candles aqui nesse movimento de correção, simetricamente pode bater aqui justamente na média móvel de 13 períodos e depois gerar sinalização de topo. Se quebra a sequência de mínimas ascendentes aqui do G60 no próximo pregão, abre aqui para baixo, ficaria mais para se buscar a operação de venda através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos. Melhor ainda se for para baixo ou mais aqui para cima, perto dos 79.000 a 79.200, ou aqui mais abaixo, topo descendente abaixo ali da região dos 78.400 pontos. No dólar, dia de hoje, alta, e se eu tirar aqui a questão do ajuste no dólar, a gente tem aqui o dólar em cima de um patamar de resistência, desse gap aqui de baixa, fundo também anterior, que vai vindo para um fechamento acima do fundo anterior, mas principalmente essa região aqui de resistência, de 3.817 a um patamar de 3.827 a 3.835. O dólar chegou nesse patamar hoje, com a volatilidade já do dia na média dos últimos 10 pregões e começou a perder um pouco de força, deixando essa sombra superior. Mas o dólar, graficamente, fez aqui um pivô de alta no pregão de hoje. Então vai ser relevante para o dólar, vai ser importante para o dólar, em termos de manutenção da tendência de alta do gráfico diário, ficar acima dessa região aqui que agora tende a funcionar como suporte para uma correção num gráfico, por exemplo, de 60 minutos, num gráfico intraday. Região esta, então, de suporte para o dólar, 3.794, até o gap de hoje, a região de 3.783. Então, essa é a faixa de suporte para o dólar que eu considero mais irrelevante no momento
Olhando então para o gráfico de 60 minutos, se voltar justamente para essa região de 3.794 a 3.783 ou 3.781, G60 faz algo nesse sentido, gera fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente no G60 ou até mesmo no gráfico de 30 minutos. Enquanto se mantiver dentro desse movimento de baixo, um pouco melhor para buscar a operação na ponta vendedora através de topo descendente, através, por exemplo, de gráfico de 10 minutos, gerando aqui até um topo descendente nesse momento, entre aqui as médias, mas enfim, essa seria uma das alternativas de entrada com stop até aqui acima da máxima desse candle de 10 minutos, partindo aí para a última hora de pregão. Então, é esse tipo de alternativa, está dentro de um movimento de baixa do G60. Qual ponto para não se exigir muito para baixo e o risco um pouco maior para a operação na ponta vendedora, porque a tendência do G60 é uma tendência de alta. Ainda tem espaço para correção maior no preço ou no tempo no G60, inclusive para poder ali até testar a média móvel de 13 períodos. Gerou fundo no próximo pregão, seja nos 3.794 um pouco acima no G60, mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Se não gerar isso, ou seja, se vier mais para baixo aqui dessa região, ainda proporcionando topo descendente principalmente no G10, G5, fica mais para a ponta vendedora. Abriu subindo da mesma forma, mais para se trabalhar na ponta compradora a favor da tendência, a favor de um novo movimento de alta no gráfico de 60 ou de 30 minutos. Deixa eu tirar aqui a questão do ajuste para ir para as ações. PTR4 no pregão de hoje. Nesse momento, 0,7%. Ainda não saiu do leilão de fechamento. O leilão de fechamento, por enquanto, apontando aqui para R$ 20,35, ou seja, para fechar aí na máxima do dia. Por enquanto, é o que aponta a Petro. A superação da máxima de hoje ainda manteria o ativo dentro de uma tendência de alta, bate nos R$ 20, gera um candle de recuperação, gera a superação da máxima no pregão de hoje, a possibilidade de se buscar uma operação de compra na Petra. Outra alternativa, considerando que no G60 esse movimento está bem mais fraco do que foi a movimentação de baixa, a tendência ainda é de baixa para mim no G60, o ativo pode fazer algo nesse sentido. Seria interessante o ativo fechar a primeira hora de pregão acima da máxima do pregão de hoje, e aí sim, na nova hora de pregão, possibilidade de se buscar até uma compra na Petro, sendo um pouco mais cauteloso, mas a favor da tendência atual de alta de curto prazo na Petro, ainda fica a expectativa de poder trabalhar na ponta compradora, até mesmo nessa superação da máxima do pregão de hoje, com stop abaixo da mínima de hoje. Vale 3 no pregão de hoje, queda de 1,16%, ainda não saiu do leilão de fechamento, a Vale 3. Entrou em R$ 51,79 e está apontando para uma puxada para cima em R$ 51,95. Ativo num primeiro momento, fazendo correção aqui em duas etapas. Vai continuar sendo em duas etapas enquanto não perder essa mínima aqui. Se perder essa mínima aqui, é topo duplo no gráfico diário da ação, muda a tendência que nesse momento ficando mais para indefinida, reverteria para uma tendência aqui de baixa na Vale 3. Então, esse ponto é um ponto importante para a compra na Vale, se fechar aqui acima, um pequeno forte ele fechando para cima desses dois topos, e a outra alternativa até num gráfico de menor periodicidade, dependendo da sinalização de alta a partir do próximo pregão em cima dessa região ali da média móvel de 13, de R$ 51,69 a R$ 51,56, aqui nesse patamar, possibilidade de se arriscar alguma operação na ponta compradora na Vale, na expectativa de se gerar um fundo ainda aqui dentro desse cenário mais de indefinição no momento. SUS B3, que a gente tinha feito uma operação ontem na ponta compradora, mais para o fechamento do pregão, abriu já perdendo a mínima do pregão anterior, que eu reposicionei o stop. Se eu não tivesse reposicionado o stop para baixo da mínima do pregão anterior, que basicamente ela abriu em cima do patamar de stop, que era os 42,59, abriu o pregão de hoje em 42,60 e acionou a nossa saída logo na sequência. Se eu não tivesse feito isso, também teria acionado o stop cheio mais abaixo, que seria um stop da volatilidade do papel. Foi lá embaixo e depois voltou a subir. Então essa operação foi encerrada. Essa operação foi encerrada com a perda aqui de 2,25%, isso representou uma redução de 0,4% no capital total. A outra que fez algo semelhante, abriu o pregão já acionando o stop, foi a Ser3, que ontem no leilão de fechamento ainda não conseguiu fechar naquela faixa dos 17,50. Voltou aqui para cima, fechou acima da média, não fechou abaixo da média móvel de 13 períodos do gráfico diário. E no pregão de hoje, um candle forte para cima, acionou a nossa saída logo no início do pregão. A saída aqui com a perda de 2,56%, e isso representou uma redução de 0,33% no capital total. ODPV3, posição que a gente tem ainda em aberto, essa aqui já saiu do leilão de fechamento em 12,94 com a queda de 0,84%.
Seguimos na posição de venda, o stop foi reposicionado para cima aqui desse patamar em R$ 13,18. Em R$ 13,19, stop reposicionado, pode até ser colocado acima da máxima do pregão de hoje. Um stop de proteção na ODPV3 de uma venda que a gente tem em aberto, ela ficou a 6 centavos do objetivo dessa venda no pregão de hoje. PECAR 4, recomendei compra pelo G60 contra a tendência, na superação da máxima deste candle aqui, o ativo estava bem esticado para baixo, compra nessa superação de máxima e com o desenrolar aqui da operação, já tinha gerado mais do que relação risco-ganho de 1 para 1, o stop estava aqui abaixo dessa mínima, reposicionado o stop para baixo da mínima da última, a mínima ascendente aqui no G60, perdeu essa mínima, acionou a nossa saída aqui a PECAR 4 com stop de proteção, com ganho de 0,15%, capital total mais 0,03%. Então foi essa operação aí na PECAR 4 no pregão de hoje, ativo que caiu bastante, com queda de 2,68% e invadiu um patamar aqui de suporte. É o que me chamou mais atenção no sentido de buscar uma operação ali contra a tendência no G60, pena que foi mais para o fechamento do pregão, não dando tanto espaço aí para se ter um movimento para cima. BBAS3, alta de 2,97%, então o ativo permanece acima do fundo anterior, gera ali uma sinalização de recuperação em cima da média móvel 3 períodos, volta a fechar acima da média móvel 3 períodos, está em cima desse patamar aqui de resistência que já foi testado no pregão de hoje na faixa dos 33,57 a 33,74, fechou até um pouco acima dos 33,57, a superação da máxima de hoje confirmaria um fundo no gráfico diário dessa ação e a expectativa de uma possível operação na ponta compradora, caso ela venha fazer algo nesse sentido a partir do próximo pregão. Além de BBAS3, que mantém sua tendência aqui de alta, falar aqui da RADL3, que gerou aqui um fundo ascendente, só que esse ativo está com um cenário de indefinição, algo semelhante ali a um triângulo simétrico. No gráfico semanal, a expectativa ainda é mais para cima na minha avaliação, só que entrar aqui nesse fundo que é ascendente, mas com um topo muito próximo e esse topo anterior, eu optei por aguardar algo mais a partir do próximo pregão, dependendo do que ela fizer aqui para cima dessa região, principalmente desse topo anterior, seria uma das possibilidades de se buscar uma compra em cima de RADL3. Mas é um ativo aí que permanece no meu radar, principalmente pelo cenário que eu vejo de forma mais interessante ali pelo gráfico semanal. Veio forte para cima das médias, veio forte para cima dessa região de resistência, ponto mais relevante, e aqui vem para um processo de correção que está mais fraco do que foi a subida, aumentando a chance de poder fazer algo nesse sentido aqui de um movimento para cima. Brasil Foods, queda acentuada no pregão de hoje de 3,06%. O ativo então, que tinha um retângulo aqui no gráfico diário, o ativo volta para baixo desse retângulo, perde esse retângulo, fecha abaixo de tudo, abre espaço para a queda aqui do preço, ou seja, por enquanto, sinalização bem negativa. Para reverter essa sinalização do pregão de hoje, teria que voltar para cima justamente da região de suporte que foi perdida no pregão de hoje, ali em torno dos R$ 22,36 e o que seria mais relevante é um fechamento para cima dos R$ 22,74, ou seja, para quem estava comprado nesse ativo, gerou sinalização de possível saída da posição nesse papel. Pode trazer oportunidade de venda, primeiramente, através mesmo desse candle. Para mim, só a questão que é o quarto candle para perder o suporte, quarto candle aqui de baixo para perder o suporte, e aí eu aguardaria um pouco mais ali algo pelo G60 para se buscar uma venda ali testando até essa zona aqui de antigo suporte, podendo funcionar como resistência. Então, amigos, são esses ativos aí que eu queria destacar. Espero que tenham gostado, dê um like aí se foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.